Olá a todos e todas. Sou André Araújo Almeida, sou arquiteto de Fortaleza, no Brasil, e apresento meu trabalho na terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica no Porto, em Portugal. O meu trabalho é intitulado Apropriação Urbana e Patrimônio Cultural, diálogos necessários para o desenvolvimento local. Sou professor universitário na Universidade de Fortaleza, no Centro Universitário 7 de Setembro, e esse trabalho está sendo desenvolvido no âmbito do meu doutoramento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Então, o trabalho traz como tema, né, a discussão sobre a paisagem cultural, a paisagem entendida como patrimônio, e uma discussão como fundamental, pois a percepção da paisagem é importante para a construção dos imaginários urbanos. Sabemos que as identidades locais elas contribuem com a apropriação dessa paisagem, mas se essas identidades são valorizadas e fortalecidas ou enfraquecidas, podem, consequentemente, intervir nesse processo de apropriação. Então, essa discussão nasce desse questionamento, né? As diferentes formas de apropriação na cidade, do espaço, da paisagem urbana, podem intervir no desenvolvimento local. O desenvolvimento local nada a isso. Então, eu trago aqui uma discussão teórico-conceitual, onde eu faço discussões e diálogos com alguns autores, cada um abordando um pouco cada um desses temas, para compreender se a construção dos estereótipos, a construção dos estigmas tem relação com essa questão da apropriação e, em especial, qual o papel disso na produção ou na valorização do que nós chamamos de desenvolvimento local sustentável. Parto de um princípio simbólico, né, do Miyakoto, em que ele diz que nós podemos ler cidades, sim, né? Nós falamos em ler pensamentos, em ler textos escritos, mas o Miyakoto lembra que nós lemos pessoas, nós lemos nuvens, nós lemos o mundo, né? Nós lemos a vida. Então, precisamos aprender a ler esse mundo, né? Não é uma questão de uma alfabetização com relação à paisagem. Dessa leitura, dessa interpretação da cidade, eu começo trazendo alguns autores que fazem suas leituras e interpretações de cidades marcantes, né? Por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo a citação do Bruno Zé, né? Falando de Los Angeles ou falando do Rio de Janeiro. O Tietz, né, pesquisador alemão, no seu livro História da Arquitetura Contemporânea, diz que as cidades podem e devem falar. Então, essa minha reflexão ela é uma reflexão para arquitetos, urbanistas, planejadores, para que nós possamos aprender a ler criticamente a cidade, as suas representações. Né? A interpretação visual da cidade, ela hoje pode estar comprometida com o conjunto de interesses que levam à construção de grandes marketings urbanos que modificam e alteram a interpretação sobre as nossas próprias cidades. Aqui, né, falando da minha cidade, Fortaleza, ela é muito mais comum, ela é muito mais estereotipada a imagem que a gente vê à esquerda, né, como uma cidade de arranha-céus à beira-mar, uma cidade turística, uma cidade de grande desenvolvimento econômico recente, mas pouco ou nada se discute, né, para além do ambiente acadêmico ou dos movimentos sociais, as grandes desigualdades que a cidade expressa. Quando as imagens se referem a essas desigualdades territoriais, que são nada mais do que indicadores das desigualdades socioeconômicas, nós passamos a ter imagens da cidade ou representações da cidade estereotipadas, como a gente vê na imagem à direita, né? Essa estereotipação, não, essa estigmatização jornalística ou a estigmatização de alguns discursos políticos podem construir ideias equivocadas ou desvalorizantes dos contextos de cada um desses bairros. As cidades, sim, são diversas, elas não são únicas e homogêneas, mas percebemos o desequilíbrio, o que pode indicar, né, um uso, né, do discurso, não apenas do discurso falado, mas também do discurso visual sobre a imagem da cidade para determinados períodos. Isso não se observa apenas na cidade de Fortaleza, parece que a construção e a reconstrução desses imaginários tem se tornado cada vez mais forte, o que mostra como isso tem sido utilizado como posicionamentos e agentes ou ferramentas
políticas e econômicas. Né? O Brunzeve diz que o objeto do urbanismo é o mesmo objeto que há na política, né? Que é a construção de diretrizes e programas que constroem ou desconstroem ideologias ou pensamentos sobre as cidades. Então, contemporaneamente, num ambiente cada vez mais global, onde as imagens circulam com maior velocidade, né, a superabundância de imagens, como diz o Leonardo Menevro, leva a que algumas cidades cujas identidades são extremamente marcantes, como a cidade de Paris, algumas vezes não sejam reconhecidas como pela imagem que vocês estão vendo aqui na tela, porque não é a imagem apenas do centro turístico, mas é a imagem do núcleo financeiro da região de La Défense, que tem talvez bem menos daquilo que se espera, né, da identidade cultural das cidades francesas, e uma cidade muito mais hiperconectada, não é, com esse cyberespaço digital, onde as imagens elas são sim aquelas que reproduzem outros aspectos diferentes dos aspectos locais, mas que são muito bem conectados às características arquitetônicas, ao espaço urbanístico, à supervalorização da linguagem, de uma arquitetura internacional, uma arquitetura globalizada e uma arquitetura homogeneizada. Isso é preocupante porque podem ser práticas que atentam contra o direito à cidade ou até mesmo a própria democracia, porque se constrói e se desconstrói imaginários que estão ou não enraizados aos próprios territórios. Quando esses imaginários são apagados, utilizados, né, nós vamos ter dificuldade de continuidade ou de construção dos aspectos identitários de cada um dos lugares. Por isso que Fernando Carrión, por exemplo, né, pesquisador argentino, ele traz essa questão da população local e da valorização da população local nas grandes intervenções urbanas, em especial aquelas que possuem uma história e que possuem uma identidade própria nos seus núcleos mais históricos. Então, ele entende que a territorialidade está vinculada à história, está vinculado aos valores locais, ao imaginário local, e esse imaginário constrói uma cultura e, por consequência, constrói uma paisagem. Então, para intervir na cidade, nas chamadas áreas ou núcleos históricos, ou mesmo nas suas áreas de expansão, existem pré-existências que precisam ser respeitadas. Essas pré-existências possuem história e possuem cultura própria. Sobre essa discussão, né, voltamos então à reflexão dentro da nossa profissão. Essa prática é uma desvirtuação ética da nossa profissão? É papel da profissão atender, né, ou atentar contra o direito à cidade quando atende a interesses específicos que não os interesses locais, né, a interesses externos, que não a interesses coletivos, né, da própria população, que supostamente receberia, mas que muitas vezes não fazem parte ou não são consideradas nesse processo de intervenções, nesse processo de intervenção urbana. Então, na arquitetura e no urbanismo, é preciso ter uma compreensão crítica da leitura dessa imagem, da imagem que nós produzimos da cidade, através das mudanças no espaço, não apenas como mudanças no espaço, mas como catalisadoras de processos sociais e econômicos. Né? Isso é que eu estou chamando de compreensão crítica desses processos. Podemos, sim, valorizar ou desvalorizar, né? Construir ou desconstruir, apontar, manter ou apagar contextos culturais, territoriais, e isso pode ser bastante prejudicial ou negativo a alguns princípios básicos da nossa sociedade, como democracia e direito à cidade. Né? Num contexto de cada vez maior mercantilização, interesses políticos e econômicos externos aos territórios são aplicados em projetos e planos no campo da arquitetura e do urbanismo, né? Promovendo as mudanças nesse imaginário e na compreensão desse espaço. No contexto brasileiro, né, o Dalbó entende que o processo inverso deveria ser valorizado. Né? Nós deveríamos valorizar muito mais aquilo que a sociedade, nas suas menores escalas, já tem condições e autonomia. Na verdade, trata-se de processos já naturais que acontecem em muitos dos contextos, nos bairros ou nas cidades, né, brasileiras, de articulação local no enfrentamento das suas questões. Né? Nesse caso, o mercado ou o Estado não precisariam ou não deveriam ter tanto poder ou gerência sobre esses territórios. Né?
Isso se dá, na verdade, nas últimas décadas. Alberto Maniaghi, da Escola Territorialista Italiana, entende que já há um déficit histórico de legitimação e é preciso reverter esse déficit a partir do empoderamento dos contextos locais. Então, Alberto Maniaghi e o Mauro Giusto, os dois grandes teóricos da Escola Territorialista, entendem o desenvolvimento pautado nesses 6 aspectos e a valorização dos outros 4 aspectos, compondo os 10 itens que eu coloco aí na tela para vocês. A valorização das necessidades qualitativas do desenvolvimento econômico, não apenas as quantitativas ou as materialistas, a valorização das relações humanas, em especial no seu contexto natural, no respeito a esses diversos elementos, a valorização de um desenvolvimento local pautado no próprio território local, o território local empoderado como sujeito do seu próprio desenvolvimento, como autor, dono das decisões, o desenvolvimento pautado nesse desenvolvimento local, ou nessa valorização das localidades, se coloca, então, acima dos localismos econômicos ou das próprias autonomias administrativas. Valoriza-se o microglobalismo, como eles chamam. E, para isso, precisa-se valorizar as articulações da organização da sociedade civil, os movimentos sociais ou as organizações não governamentais, que nós chamamos de terceiro setor. Essa tem condições de viabilizar essa sociedade pós-industrial, porque é nas questões locais onde são resolvidos ou são enfrentadas de forma mais realista os grandes desafios da nossa sociedade. Elas têm mais condições porque elas incorporam toda a complexidade das problemáticas que são abordadas. E a partir daí é que se devem desenvolver novas teorias para o desenvolvimento econômico e social, não só o desenvolvimento quantitativo ou ilimitado, como é colocado na contemporaneidade. O Maniaghi nos apresenta o que ele chama de esquema hidráulico, um diagrama onde ele organiza uma grande estrutura de compreensão do contexto local e como atuar sobre esse contexto que ele chama de cenário estratégico. O aspecto estrutural está dividido em 2 grandes ambientes, o que ele chama de sedimentos territoriais, que envolvem os aspectos cognitivos que constroem a nossa noção de imaginário, e temos também o que ele chama de aspectos materiais. O ambiente, o milieu, é a percepção cognitiva, mas a compreensão do território a partir também dos seus aspectos territoriais, que ele chama de paisagem, é o elemento do espaço físico. Ele ainda entende que nessa construção dos elementos cognitivos materiais que compõem o que ele chama de patrimônio territorial, deve ser considerado os status dos lugares, a partir também dos seus atores, a partir dos seus agentes, das suas relações, das suas contradições e das suas capacidades de inovação. É a união desses 2 grandes elementos estruturais, os instrumentos territoriais, o estatuto do lugar, ou os status dos lugares, que ele entende que devem ser construídos os cenários estratégicos. Os cenários estratégicos, por sua vez, ele se organiza e estrutura nesses 4 principais aspectos que vocês estão vendo ali na tela, uma análise, um balanço social e ambiental cuidadoso, que envolve, claro, aqueles aspectos dos princípios que ele colocou anteriormente, em especial os aspectos quantitativos, somados aos qualitativos, não trabalhados de forma isolada. Os planos, as políticas e os projetos devem ser não no sentido de cima para baixo, mas de baixo para cima, setoriais inicialmente, com a participação e o envolvimento da sociedade interessada. Esses elementos juntos podem compor projetos integradores e não projetos fragmentados ou isolados que atacam ou que afrontam alguns problemas individualmente. É esse todo o conjunto de elementos que ele chama de desenvolvimento local autossustentável ou reterritorialização, retorno à territorialidade. Trazemos assim, então, as nossas discussões finais, os planos e projetos da arquitetura do urbanismo intervindo na paisagem, nem sempre atendendo interesses coletivos, locais, e construindo ou desconstruindo a paisagem como patrimônio. A arquitetura tem um papel, sim, para construir espaços não físicos apenas, mas os seus espaços sociais, a sua compreensão e o seu imaginário, e atentar para a não produção de estereótipos e estigmas, mas sim a valorização dos aspectos territoriais locais. Agradeço a atenção de vocês, aqui estão as referências e meus contatos para quem quiser. Muito obrigado, gente.